Taubaté. A todos nós, muito obrigado pela presença dos senhores. Sempre bom ser possível o brilhantismo do nosso evento. A todos, desde já, eu peço uma salva de palmas bem calorosa a todos os senhores que se encontram no nome de Deus. Nosso muito obrigado também a toda a mídia, falada, escrita, televisiva e virtual, dando cobertura deu durante a semana esse acontecimento que acontece na cidade de Taubaté todos os anos. Eu quero parabenizar a todos do Paratron Clube, o nosso muito obrigado de coração por valorizar os atletas que fizeram e sempre farão parte do esporte da cidade, não só de Taubaté, mas de todo o Brasil. Nosso muito obrigado de coração. O Paratron Clube Taubaté, fundado em 30 de agosto de 1993, entidade sem fins lucrativos, declarado de utilidade pública pela Lei 3.505, de 6 de setembro de 2001, filiado ao Paratron Clube Internacional, fundado em 51 na Itália e hoje presente em mais de 300 países. Tem por bandeira promover e incentivar o esporte e atividades físicas dentro dos princípios do fair play, jogo limpo, estimular o desenvolvimento de eventos e ações esportivas educacionais, culturais e sociais, bem como a defesa da ética esportiva, da prevenção e do combate às drogas. Seus integrantes, esportistas, dirigentes, profissionais de educação física, atletas, ex-atletas, entre outros, disciplinam valores e princípios éticos com o dever de demonstrar caráter, integridade, sólida, relacionamento humano, ocupando um importante papel na elevação do esporte pelo esporte, tendo por lema a expressão latina Lux Unity, esporte une. Teremos na noite de hoje grandes nomes do nosso esporte sendo homenageados. Daqui a pouquinho estaremos citando, em ordem da apresentação, aqui já mencionado, estará sendo citado todos os homenageados da noite de hoje. A homenagem do resgate à memória esportiva de Taubaté 2016 é uma iniciativa do Paratron Clube Taubaté, em parceria com o SESI, CIESP, SESC, Taubaté Country Club e Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura Municipal de Taubaté, no intuito de valorizar aqueles que colaboraram para o engrandecimento do esporte taubatiano. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito, para que possamos ouvir o hino nacional brasileiro e o hino do Paratron Clube. Seu
de respeito para o hino do Panamá do Grupo. Quero agradecer também de forma especial ao jornalista Paulo Andrade, presente conosco no Jornal Contato, sempre dando cobertura a todos os acontecimentos, não só da cidade de Taubaté, como toda a região. Muito obrigado, Paulo, por apresentar o nosso evento. Também quero cumprimentar a Cláudia Mello, a pessoa a qual cumprimento o Jefferson Mello, presidente da TV Cidade, canal 99 Internet, presente conosco, sempre também registrando o que acontece não só no meio esportivo, mas os fatos, e acasos que acontecem não só em Taubaté, em toda a região. Muito obrigado mais uma vez e parabéns a esses dois jornalistas brilhantes que fazem acontecer a notícia da cidade de Taubaté e região. Quero convidar para que venha até o palco o senhor Mitsuakiando, presidente do Paladão Clube Taubaté, para fazer a abertura dessa solenidade na noite de hoje. Eu peço uma salva de palmas a todos vocês, para o presidente Mitsuakiando. Boa noite, senhoras e senhores, convidados, canabreves, boa noite. E com imensa satisfação e honra que, neste momento, dou por abertura esta solenidade, premiação ao resgate da memória esportiva de Taubaté 2016. Iremos pedir, por gentileza, eu peço ao Coronel Omar que indique para a atleta para a entrega do renimol. Benedito Monteiro chegou conosco, Coronel? Não. Depois, ok, então nós vamos ter alguns homenageados que ainda não chegaram, creio que seja devido ao mau tempo. Daí, no acordo que for chegando, a gente vai, tá certo? Fazendo as homenagens. Pessoal que se encontra em pé aí, tem alguns lugares aqui, ó. Fiquem à vontade, tá bom? Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu quero convidar o Panatleta Giovanetti, por gentileza, venha aqui à frente para fazer uma entrega para nós. Giovanetti, por gentileza, pode se posicionar. Eu quero convidar, como destaque de 2016, o dirigente esportivo Isidoro Marinho dos Santos, nasceu em São Luís do Paraitinga, veio para Taubaté criança, há 86 anos reside no bairro da Estiva. O português Luciano da Costa Mesquita foi o fundador da União Operária Futebol Clube do bairro da Estiva no dia 1º de maio de 33. Isidoro Marinho dos Santos, dirigente esportivo por mais de 50 anos. A primeira madrinha do clube foi a senhora Maria Uriel Moreira. Na sede antiga da União Operária Futebol Clube, todos os sábados e domingos tinha baile de salão. E o Isidoro Marinho foi diretor do Departamento Juvenil da União Operária, de onde pôde revelar cerca de 15 jogadores que foram profissionais de futebol em diversos clubes do Brasil.
A Escola de Samba Boêmios da Estiva foi formada dentro da diretoria do União Operária. O time do União Operária Futebol Clube foi 3 vezes campeão do futebol amador no tempo em que existia a Liga Suburbana, fato ainda não reconhecido pela atual Liga Municipal de Futebol Amador da cidade. Isidoro Marinho é pessoa muito querida no bairro da Estiva e há mais de 60 anos instala um placar informativo em frente à sua casa com os resultados dos jogos de futebol. Eu peço uma salva de palmas a todos vocês para homenagear o Isidoro Marinho de Santos. Giovanetti entregando essa homenagem. Palmas de palmas, gente. Outra de palmas é o resgate do nosso esporte. Quero convidar para entregar a próxima homenagem ao Coronel Omar Monteiro, por gentileza. Coronel Omar, entregando mais homenagem ao dirigente esportivo Júlio Rouve. Nasceu em Resende, Rio de Janeiro, e veio com 4 anos de idade para Taubaté. Criança, jogava futebol no Raspadão, na Vila das Graças, local onde hoje está as instalações do Bom Pastor. Montou e dirigiu o time em Santa Rita, na Rio das Graças. Seu time juvenil foi campeão na década de 60. Conduzia no seu caminhão os jogadores do time do River Clube para jogar as partidas de futebol nos diversos campos da cidade. Comemorava a vitória e derrota nas delícias da Serra, do seu Zé e da Dona Nair Narese, ao lado da igreja Catedral de São Francisco das Chagas. Tomava conta do Grêmio Juta Fabril, na época do zanador João Ponciano, acompanhava o time da fábrica de farinha de milho Mogé, na Vila São José. Também praticava bocha na cancha do extinto bar Ubirajara. Certo? Uma salva de palmas, então, a Júlio Rouve, é bom a gente comentar, né? Às vezes a gente encontra pessoas ilustres do nosso esporte, ou de qualquer outra categoria, né? Vamos falar assim, artística, folclore, que seja, até mesmo no meio do futebol. Mas é gostoso a gente pegar. Eu gosto de fazer esse evento, eu já falei há muitos anos, o professor William Sade me convidou pela primeira vez, depois o Coronel Omar, e eu agradeço de coração pela confiabilidade nesse modesto humilde apresentador do Valmir Santos estar aqui com vocês. O que é gostoso é poder ler a história que eles fizeram parte, o que eles participaram, o que fizeram. Né? Há uns tempos atrás, eu não retrasado, se não me falha a memória, um grande amigo, Dr. Saba, né? Ele esteve conosco, tá, professor? E eu não sabia, ele tinha jogado basquete muitos anos, foi, né, ídolo e tal, vôlei, aliás, né? E foi ídolo, e eu não sabia, eu conheci como médico e tal, enfim. E é gostoso a gente saber da história, a gente poder valorizar as pessoas, saberem que elas colaboraram para o esporte da cidade, no nosso país, né, professor? É muito gratificante isso, né? Isso é muito gostoso. Depois da preta, Ando, por gentileza, venha para cá para a próxima homenagem, ou, por gentileza, toda semana, homenageado da Liga Municipal de Futebol Mauro Pavanetti. Começou suas atividades esportivas jogando futebol aos 16 anos, pelo time do Esporte Clube Quiririm, quando era técnico de João Lacerda, já falecido em 80. Um novo time do Operário Futebol Clube, integrando os
funcionários da seção da Forte Motor Company de Taubaté registrou o time na Liga Municipal para disputar o campeonato da cidade. Existe até hoje disputando a segunda divisão do Campeonato Amador. O time do Operário mandava jogo no campo Bombi, atual Maemé. A própria diretoria gramou o campo, fez drenagem, terraplanagem e atualmente o time do Operário manda jogo e é responsável pela manutenção do campo da Fabrilar. Desde 79, presta serviço voluntário na Liga Municipal. Uma salva de palmas ao nosso querido Paulo Comandante. Quero convidar mais um panatleta, Cláudio, por gentileza. O panatleta Cláudio, por favor, se posicionar com nós. E o próximo homenageado, Pedro Galvão, nascido em São Luís do Paraitinga e veio com uma família para Taubaté quando tinha 2 anos de idade. Desde menino, sempre gostou de futebol. Brincava no campo do Garça, ao lado do Colégio Monteiro Lobato. Serviu o Exército Brasileiro na 6º Regimento de Infantaria de Caçapava, onde participava do time do quartel, jogando na posição de quarto zagueiro. Depois de outros times amadores de Taubaté, como lateral direito e back central. 54 jogou no Amador do Esporte Clube Taubaté e seu time foi campeão em 59. Passou pelos times de Independência, Universo Comercial, da Praça Santezinha e Unidos Clube. Ainda hoje, guarda boas recordações dos partidos de futebol usados na amizade dos companheiros de jornada. Uma salva de palmas, Pedro Galvão, conosco. Quero convidar mais uma panatleta, Cecília, por gentileza, ao conosco, Cecília, por favor. Homenageada agora do voleibol, Maria José de Toledo Arca Mazé, nasceu em Taubaté em 30 de março de 53. Cursou o primário na escola do Pereira de Barros. O fundamental de ensino médio na Escola Estadual Monteiro Lobato, Estadão. Começou jogando voleibol no colégio com a professora de Educação Física Eunice Prado Lancelotti Ambrogi, que participou dos Jogos de Voleibol, Jogos Estudantil e do Estado de São Paulo em 66 e 71. Pelo Taubaté Country Club, formou-se em Educação Física pela Universidade de Taubaté, Vital, em 76. Trabalhou na Escola Saad, 86 a 2002. Na Escola Estadual do Grupo Irmãos de Souza Pereira, 90 a 2015. Atualmente está aposentado. Uma salva de palmas para a nossa secretária Maria José de Toledo. Quero convidar agora para a atleta Kikuyo, por gentileza. Para a atleta Kikuyo conosco aqui no palco. Iremos propõe homenageado no voleibol. Armanda Santos Nunes de Oliveira, estudou na Escola Estadual Monteiro Lobato até o ano de 73. Adolescente, foi jogador de voleibol no Taubaté Country Club, ocasião que era treinador dos professores de Educação Física Eunice Lancelotti Ambrogi e Maria Cara Calil. Participou de vários jogos seminovos fora de Taubaté, em Tremembé, Campos Jordão, fazia parte da equipe de jogadores companhia de Maria José Guilherme de Toledo, Solange Virgínia, Maria Lise, Maria de Fátima, sempre presente pelos seus serviços públicos, foi trabalhar no Fórum de Taubaté, encerrando sua participação no voleibol. Aposentou-se em 2007 e em 2008 começou a advogar na área civil e do consumidor. Uma salva de palmas para a nossa homenageada, Armanda Santos Nunes de Oliveira. Quero convidar também mais um panatleta conosco, Elvésio, conhecido Juca Teles, aqui da região do Vale do Paraíba. Uma salva de palmas. Estamos convidando o dirigente esportivo, meu particular amigo, do qual eu considero muito, tenho como se fosse meu irmão, uma pessoa que é uma índole indiscutível. José Rodrigues da Silva, conhecido no meio esportivo por Trindade. Nasceu em Minas Gerais no dia 24 de agosto de 47. Adolescente veio para Taubaté, fixando residência posteriormente na Vila São Geral.
Na vila, em poucos tempos, a comunidade fez amizade com a garotada do bairro participando e concorridos faxinas e alguns times de futebol. Entre 68 e 69 jogou no time do Exército Nacional, sediado em Pindamonhangaba. 70 a 71 jogou no segundo quadro da Federação Geral, que naquele ano tinha formado um dos melhores times de futebol amador da região, já montado em Taubaté. Atualmente, depois dentro do Sabará Futebol Clube e em outras equipes do futebol amador. Foi treinador campeão da primeira divisão do futebol amador de Taubaté pela Federação Geral no ano de 84, 85, 86, 87 e 89. Após essas conquistas, o Federação Geral, pela Federação Geral, a Trindade ainda foi técnico do Vila em outras 5 temporadas, entre 90 e 2005. Trindade também foi treinador de vários tipos da segunda divisão, entre os quais Ipanema, Piratininga, Maurício, Rodoviário, tendo conquistado um título, vários títulos de campeão dessa divisão. Como dirigente, Trindade foi presidente da Federação Geral de janeiro de 2006 a dezembro de 2008, tendo conquistado todos os importantes vice-campeonatos dos anos 2007, da primeira divisão e a 4ª Copa do Ano de Vale. Uma salva de palmas a José Rodrigues da Silva, Trindade. Dando sequência à parte das homenagens, quero convidar o atleta Digno, por gentileza. O Digno, nós poderíamos dar a carta mesmo antes de falar o currículo. Pode sim, né? O próximo homenageado da noite de hoje é o Francisco Celso de Moraes Silva, o Chico Basquete. E um grande amigo do Chico mandou uma mensagem e pediu que nós lêssemos. E eu agradeço a confiabilidade, que diz assim: mensagem do amigo Renatão Pelosi. Ao amigo Chico: gostaria muito de estar presente, meu amigo, mas estou trabalhando nesse momento. Tive o prazer de jogar com vocês jogos regionais de 84, 85, 86 e 87, onde aprendi muito com a sua disciplina. E buscando pela eficiência, você foi um professor inusitado. Hoje, estamos juntos em dois projetos, o Chuapa e o NBT, que é o Novo Basquete Taubaté, e continuamos a jogar juntos. Na categoria 50 e mais. Desejo a você muita saúde, parabéns por esta justa homenagem. Espero podermos estarmos juntos por muitos anos. Um grande abraço do amigo Renatão. Peço uma salva de palmas para o próximo homenageado nosso, Francisco Celso. Por favor, obrigado. Francisco Celso de Moraes Silva, aos 13 anos, ano de 70, em aulas de educação física na Escola Estadual Monteiro Lobato, o professor Paulo Sique, educação física e basquetebol, conduziu alguns alunos para esta modalidade. Exemplo do Chico despachando, do Bichara, entre outros que abraçaram esse esporte e se dedicaram à sua prática. Nesse tempo, começaram a ser transmitidos e divulgados imagens dos jogos de basquete nas universidades dos Estados Unidos pela TV Cultura, aos sábados. Eram transmitidos os jogos, entre muitos outros, da categoria. Com o passar dos anos, série de personagens da cidade, exemplo de professores, Ricardo Stein, do Senai, William Saad, do SESI, Humberto Ambrogi, do Clube PCC, Adilson do SESI, alguns dos ADC das fábricas, entre outras entidades, no esforço conjunto, foram abrindo portas e promovendo jogos, torneios escolares, colegiais, universitários, industriais, bairros entre bairros, e com isso várias modalidades foram estimuladas e modificadas, inclusive o basquetebol,
que praticou também na Escola Senai, SESC e o Clube TCC. Entre outras experiências profissionais, foi dos esportes cursos da Faculdade de Educação Física, mestre professor Vico Patrício, professor William, professor Humberto, entre outros, e pôde aplicar esse conhecimento, criar e colocar à prática em várias escolas integradas no poliesportivo. Nós vamos pular um pedacinho do seu currículo, que é muita coisa. Hoje, também junto ao Tiago Fonseca, Nicolau Lorival, foi coordenando o NBT Novo Basquete de Taubaté, com 2 edições realizadas em 6 cidades participantes nas categorias 35 mais e Master. Eu peço uma salva de palmas a todos vocês para esse evento do Chico Basquete. Nosso próximo homenageado é da Rocha, Orlando Fonseca Morotti. Começou suas atividades esportivas jogando bocha na adolescência. Seu pai foi ficha do bocha na Avenida Camarucanguera, atual Faria Lima, em frente ao tradicional Bar da Ponte, que era dirigido pelo seu irmão Lalá, no início da avenida onde ficava apreciando as partidas e brincava com as bolas. Atividades que o incentivou na prática esportiva. Representou Taubaté inúmeras vezes em torneios de bocha e foi campeão na Semana Bandeira do Loar de 74, partida realizada na extinta cancha do Parque do Birajara, na rua Emílio Inter. Outra conquista que marcou sua vida foi a de campeão sul-americano realizado em Vila Estília do Taubaté Country Club. Modalidade esportiva da bocha é a sua especialidade, que ainda gosta de praticar. Para o Orlando Fonseca Morotti, o esporte, além de ser saudável em todos os aspectos, traz um crescimento e um retorno do esportista e é fundamental para o futuro das crianças, obviamente daqueles que vivem nas ruas. Uma salva de palmas para o Orlando Fonseca Morotti. Quero convidar mais um dono atleta Salgado, por gentileza, ao palco para as homenagens, por favor. E temos para a categoria dirigente esportivo, quero convidar para receber sua homenagem na noite de hoje, Pedro José Teodoro, é tenente da Polícia Militar, tem 82 anos de idade, quando jovem jogou futebol vestido com a vista do bairro de Belém, Nova América, Imaculada, Santa Fé e Jacques Félix. Ele foi reserva do time campeão de 56. Ano depois, por sugestão do professor de Educação Física Silvio Pimenta, que foi seu aluno na Polícia Rodoviária Estadual, formou juntamente com o falecido capitão Benedito Máximo o time de futebol de aposentados para jogarem no campo do SESI. Os componentes do grupo, aposentados de Taubaté GAT, cresceram em 26 anos de existência e conta hoje com 116 associados. Também estão associados à União Operária Futebol Clube do bairro Estiva. O campo do União, utilizado na manhã de terça e quinta-feira para a realização das partidas de futebol da primeira e segundo quadro. O GAT realiza frequentemente encontros sociais dos associados e familiares. No GAT estão alguns jogadores que já foram profissionais. Pedro José Teodoro foi presidente do GAT, hoje é coordenador das equipes de jogadores. Vemos uma foto assinada pelo círculo, uma salva de palmas a Pedro José Teodoro.
quero convidar mais uma paratreta, a Roberta, por gentileza. Roberta, esteja ao favor, para que possamos fazer uma homenagem ao próximo profissional do futebol. Benedito Campos Brota, Didinho Barbudo, nasceu em São Luís do Parintins, há mais de 70 anos, reside em Taubaté, é jogador do futebol desde 49. Jogou no amador, no juvenil, no Esporte Clube Taubaté, sua posição no campo era a ponta esquerda, disputou o campeonato de futebol amador na cidade, pelos times do União Operária e do Estiva, estava mais do Futebol Clube, no Clube Atlético. Time estilo formado pelo senhor Moacir Freire, comerciante na cidade, jogou 9 anos pelo time do Imaculada, esse time da segunda divisão amador, que ganhou uma partida de futebol, disputando contra o famoso time dos Barracos, jogo realizado na noite no campo do Esporte Clube Taubaté. Considera esse jogo como a melhor partida feita pelo Imaculada há 26 anos, joga no time veteranos do grupo de aposentados do Taubaté Agate. A agremiação ele também foi diretor-presidente, estando com 83 anos, há mais de 65 na prática do esporte, que mais gosta de fazer. Uma salva de palmas a Benedito Campos de Brota, de Vitor Barbudo. Queríamos, para a categoria natação, eu quero convidar mais um atleta, o Arnaldo, por gentileza. Arnaldo se dirigir até o palco, para o atleta Arnaldo. Nosso homenageado, Marcos Barbosa Vasquez, nasceu em Taubaté em 9 de outubro de 42. Em 60 mudou-se para Piracicaba, em 61 para São Paulo. Atualmente mora no Rio de Janeiro. 57, nos Jogos Abertos do Taubaté, primeiro lugar, 100 metros e 200 metros, nado clássico. 58, na Federação Paulista de Natação, São Paulo, 100 e 200 metros, nados clássicos. 58, no Taubaté, Clube, terceiro lugar, no 100 e primeiro lugar, 200 metros, nado clássico. 58, na Olimpíada Colegial do Taubaté, realizada no Taubaté Clube, primeiro lugar, no 100 metros, nado clássico, juvenil, sênior, novo recorde da região. Primeiro lugar, 100 metros, nado clássico adulto. 58, Federação Paulista de Natação, campeão, principalmente realizado no Taubaté Clube, primeiro lugar, 200 metros, nado clássico, campeão estadual na categoria. 58, no Taubaté Clube, obrigado, professor. No Taubaté Clube versus Nitroquímica, campeão estadual, primeiro lugar no 100 metros, nado clássico, primeiro lugar nos 200 metros, nado clássico. Na classificação geral, o Estado de São Paulo ficou em segundo lugar nos 200 metros nados clássicos e com um tempo de 3,0.02, 3 minutos e 2 segundos. 59, Nitroquímica de São Miguel Paulista, em primeiro lugar nos 200 metros no nado clássico. Uma salva de palmas a Marcos Barbosa Vasquez. Convido para o máximo da atleta, professor William, ao palco, por gentileza, para podermos homenagear o Liga Municipal de Futebol. Convido para ser homenageado no meio de Jorge José Orlando Soares, é advogado com atuação na área civil e criminais desde 81, no escritório na Rua Visconde do Rio Branco, número 6 andar, centro de Taubaté. É procurador da Junta de Justiça Esportiva da Liga Municipal de Taubaté desde 88. Auditor da Junta Esportiva da Liga Municipal de Taubaté desde 92. Defensor das equipes União Operária do Futebol Clube, 92 a 96. Defensor da Associação Esportiva Vila São Geraldo, perante a Junta de Justiça Esportiva na Liga Municipal de Futebol Taubaté e Tribunal de Justiça Esportiva da Federação Paulista de Futebol, 96 até a presente data. É vencedor e faz jus à homenagem e reconhecimento do Parque Clube Taubaté por sua dedicação em defesa do esporte taubatiano. José Orlando Soares.
Todos vamos mais um para a planta, para o Miguel Paulo, José Pereira, por gentileza. José Pereira ao palco. Iremos agora as homenagens para a categoria Artes Marciais. Ronaldo Fraga Alto Espírito, nasceu em Santos e desde a infância, com 5 anos, iniciou a prática de vários esportes, entre eles judô, natação, futebol, voleibol, basquetebol, tênis de mesa, tênis de campo, ciclismo e atletismo. Teve como referência no meio esportivo ídolos que atuaram em Santos, como Pelé no futebol, Marista Bueno no tênis, Sérgio Pérez e Negrete no voleibol. Seu pai era na época atleta escolar e grande aficionado pelo esporte. Sempre incentivou o filho a praticar esportes, levando o clube para treinar e acompanhando-os nas competições. Na própria residência, organizava torneios com participação dos amigos de futebol, tênis de mesa e outras atividades físicas e esportivas e de lazer. Uma salva de palmas para Ronaldo Fraga Alto Espírito nas artes marciais. Mas o grande detalhe do Ronaldo, hoje ele ostenta a faixa preta sexto dan e continua exercendo o seu papel de educador e professor dessa nobre arte que muito ajudou na formação de caráter de muitos alunos e frequentadores da academia ATA. Agora, não há mais bom tempo, tivemos mais alguém que chegou, tudo tranquilo. Quero convidar os senhores solicitamos a presença do senhor Mitsuaki Ando, presidente do Futebol Clube Taubaté, e proceda ao encerramento da solenidade de resgate à memória esportiva de Taubaté. Por gentileza. Ao nosso homenageados, os parabéns e agradecimento para o Clube Taubaté por fazerem parte da história esportiva de Taubaté. Aos nossos parceiros, SESC, Taubaté Country Club, Prefeitura Municipal, que tornaram possível a realização de tão significativo e nobre evento esportivo. Nossos agradecimentos ao mestre de cerimônia, senhor Santos, que cumpriu com galhardia sua missão. Aos funcionários de SES que nos assessoraram e todos que nos apoiaram e deram a honra prestigiado com as distintas presenças. Assim dou por encerrado esta solenidade, convidando aos homenageados para a foto oficial geral e após será servido o tempo. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores. Gostaríamos de... Tá certo. Gostaríamos, em nome do Futebol Clube, assim como da Prefeitura Municipal do Taubaté, do SESC e do CIESP, agradecer a cada um dos senhores. Agradecer aos senhores que fizeram parte do esporte, que estão inscritos no livro da memória do nosso esporte, e jamais palavras o vento leva, pensamentos a brisa sobrecarrega, mas o que é escrito com cuidado do ser humano jamais será esquecido. Vocês que fizeram do esporte uma lição de vida, sendo exemplo para jovens, exemplos para seus filhos, netos e para os cidadãos. Peço a Deus que abençoe cada dia de suas vidas,
Parabéns por vocês mostrarem que é possível viver num mundo sem droga, que é possível viver num mundo de paz, num mundo de harmonia, sem essas coisas que o pessoal vive oferecendo para as crianças. A cada um de vocês que fizeram um mínimo pelo esporte, podem ter certeza, vocês fizeram muito para a nossa civilização. Uma salva de palmas a vocês, homenageados do nosso esporte. Pede que os homenageados venham para uma porta oficial e após será servido um coquetel carinhosamente preparado para os senhores e para todos que aqui se encontram. Em nome da Prefeitura Municipal de Taubaté e do Plano Clube, um abraço a todos, vão com Deus, uma ótima noite, vão em paz e até a próxima, se Deus quiser. Muito boa noite a todos. Amigos da TV Cidade, o programa Memória Esportiva está hoje com o Marcos Barbosa Vasquez. Marcos Barbosa Vasquez, que hoje mora no Rio de Janeiro, mas desde a sua adolescência aqui em Taubaté, fazia natação, né, praticava natação junto com o Gaglianone, com o Giovanetti, com Paulo de Tarso e Venceslau, o Márcio Prego, né, aqui no Taubaté Country Club. Diga um pouco sobre aquela época da sua adolescência aqui em Taubaté, Marcos. Olha, foi uma época maravilhosa, porque a gente criou um elo de amizade que permanece até hoje, com mais de 60 anos. Mais de 60 anos. As pessoas... nós nos ligamos como se estivéssemos, durante todo esse tempo, permanecido juntos. Embora eu tenha me afastado de Taubaté por questões familiares durante muitos anos, mas nunca perdi esse elo com eles e eles comigo. Você, na sua adolescência, participou de alguns jogos regionais? Sim, jogos de verão, vários jogos de verão. Tinha muitas disputas com a Nitroquímica e várias competições na Federação Paulista de Natação em São Paulo. A sua modalidade na natação, você se adaptava mais qual estilo? Eu nadava clássico, nado de peito, na modalidade de 100 e 200 metros. 100 e 200 metros. Você gostava mais dessa modalidade, desse estilo? Foi onde eu mais me encaixei, E seus companheiros também aqui presentes nesta solenidade Resgate à Memória Esportiva de Taubaté, seus companheiros também, Paulo de Tarso, Venceslau, Carlos Alberto Giovanetti, o Márcio Prego, o Paulo Hermínio Gaglianone, quem mais que fazia? Tinha o Camilleri, que está aqui, né, o Bidé, o Zé 21, sei. O Dino Querido, falecido, um grande amigo. Sim. São as pessoas que eu me lembro no momento. Bom, você depois, na adolescência, aqui em Taubaté, depois já foi para o Rio de Janeiro ou não? Não, de primeiro eu fui para São Paulo. Sim. Fiquei muitos anos em São Paulo, me formei lá como engenheiro. Depois fui para Brasília e posteriormente para o Rio de Janeiro. A sua profissão hoje em dia é engenheiro? Não, eu me formei em engenheiro e economista, agora me formei também em advogado, já exerço advocacia há uns 15 anos. Tá certo. Me aposentei como engenheiro, mas trabalho atualmente como advogado. Bom, mas o esporte, a natação, continua? Continuo, eu pratico a natação no mar, no Poço 6 em Copacabana. É um projeto chamado Natação do Mar, do atleta olímpico Luiz Lima. É uma atividade que eu exerço 3 vezes por semana. É maravilhoso, porque é uma forma de estar em contato com a natureza, manter a saúde, né? Manter o esporte vivo e a par de estar ao lado de pessoas também que têm o mesmo ideal, né? De praticar esporte, de curtir a vida, curtir o mar. O
Ô Marcos, é uma grande diferença entre a natação em piscina e mar aberto. Ah, é muita diferença. Muita diferença. Muita diferença, porque no mar... A dificuldade, né? você no mar você não tem a beirada para você se apoiar quando precisa, né? E além disso, o mar a velocidade da água varia muito, né? Varia muito. Às vezes, durante que você está nadando, o mar... A noção do espaço. ele muda de direção, aumenta a velocidade. Às vezes você está nadando a favor da correnteza e às vezes está nadando contra. Correto. Então exige muito mais de você fisicamente na natação no mar. E você faz, qual é a metragem de... Normalmente eu faço em torno de 1.500 metros cada vez e nas natações, nas competições, nas provas, 2.000, 2.500, até 3.000 metros. Não é fácil. Então, quer dizer, Master. Master. Tem participado de competições? Tem várias. Nesse final de semana eu participei de uma competição nós somos teve uma competição em Paraty e também em Rio das Ostras. Muito bem, então aqui está o nosso homenageado do resgate da memória esportiva, o Marcos Barbosa Vasques. Entre os amigos aqui de Taubaté, tinha até uma alcunha aí, né, Vasques? O pé de cabra. Por que isso? Olha, é uma história longa, Eu contei essa história no Jornal do Paulo, mas... No Jornal Contato, né? No Jornal Contato, Mas isso nasceu de um jogo de futebol entre a molecada ali da Rua 15. E no momento definitivo de decisão, eu estava jogando no gol e o sujeito chutou a bola, eu fui para um lado, a bola foi para o outro, mas na hora, como era muito grande, eu ergui o pé, defendi com o pé. E aí no dia seguinte, o Luizinho Nares foi contar essa história no colégio. Aí quando ele contou assim, alguém lá falou, pô, isso parece um pé de cabra esse cara. Pronto, nunca mais esse apelido saiu de mim. Pegou, né? Pegou. Então, nós agradecemos então essa oportunidade de estar aqui entrevistando um atleta veterano do Rio de Janeiro, morando agora no Rio. Eu que agradeço a homenagem, muito pela oportunidade de contribuir com esse projeto de resgate da memória esportiva de Taubaté. E aí, amigos da TV Cidade, falamos então com o Marcos Barbosa Vasques, da natação. Parabéns, então, que continua aí firme na terceira idade aí, e competindo em mar aberto. Exatamente. Parabéns. Muito obrigado.